Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 1 até o 5. E vocês viram que ontem eu disse que era a primeira vez que começou a aparecer as autoridades religiosas do tempo de Jesus. Ontem, eles tentaram pegar Jesus na questão do jejum. Agora, hoje, eles querem pegar Jesus na questão do sábado. E vocês já sabem, né? O judeu, eles têm o sábado como o dia dedicado ao Senhor, porque Deus criou todas as coisas e no sábado ele descansou. E Deus pediu isso, que o sábado fosse um dia de descanso. Descanso de quê? Descanso dos trabalhos para se poder rezar, para poder ir no templo e oferecer o sacrifício a Deus, um dia dedicado a Deus. Para nós católicos, graças a Deus, e é importante que você perceba isso, os judeus, porque os primeiros cristãos, eles foram judeus que se converteram e se tornaram seguidores de Jesus. Aí lá nos Atos dos Apóstolos vai dizer que foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Então, os primeiros judeus que se converteram, também tiveram os primeiros pagãos que se converteram. Então, mas frisando os judeus, eles, apesar de eles continuarem seguindo Jesus, mas eles continuaram fazendo o sábado como o dia do Senhor. Só depois, ali, com o tempo, eles foram percebendo que, uma vez que a primeira criação, ela aconteceu ali no Antigo Testamento, Deus criou todas as coisas e no sábado descansou. A nova criação que agora acontece com Jesus, porque na primeira criação nós somos criados para esse mundo. Na segunda criação, nós somos criados para a eternidade. E a segunda criação, ela começa com a paixão de nós, ou com a morte de Jesus na cruz e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, para nós, o ápice, o mais importante para nós, dentro de toda essa obra da salvação, foi justamente a morte de Jesus e a ressurreição. E aí os primeiros cristãos, os primeiros judeus convertidos ao cristianismo e também os pagãos, começaram a celebrar o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Missa, no domingo. É por isso que para nós é no oitavo dia, no domingo, que Jesus ressuscitou. Domingo, die Dominus, dia do Senhor. Então, para nós, o domingo é o mais importante, é o dia dedicado ao Senhor. Então, no Evangelho hoje, nós encontramos
aqui, essas autoridades religiosas do tempo de Jesus, que estavam questionando Jesus. Os fariseus disseram: por que fazes o que não é permitido em dia de sábado? E Jesus responde para eles: porque Ele é o Senhor. Então, no dia de sábado e para nós, no domingo, sim, é um dia dedicado a Deus. Mas nós, além de celebrarmos o santo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante, nós também devemos praticar o bem. Então imagina, eles estavam com fome, eles estavam ali no meio do trigal, então eles pegaram o trigo, o que era necessário para eles comerem. E aqui eu quero também esclarecer uma coisa, porque dá a impressão que Jesus estava roubando, né, junto com os apóstolos. Não era deles a plantação, mas na lei antiga dizia que quando uma pessoa estivesse com fome e ela passasse no meio de plantações, elas podiam pegar o necessário para comer, isso não era tido como roubo. Então, por isso aqui ninguém está falando de questão de roubo, está falando que eles não deveriam fazer, porque para os fariseus, eles estavam trabalhando, não era uma questão de trabalho, era uma questão de alimentação, eles precisavam comer, estavam exagerando. E agora Jesus, ele vem mostrar, ele que é Deus, ele vem dizer: olha, nós não infligimos lei nenhuma. Vocês se lembram que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. Lá o sacerdote deu esses alimentos. Aqui está dizendo que ele pegou, mas ali o sacerdote deu esses pães que eram consagrados, que não podiam ser comidos. E era no dia de sábado. Jesus é o Senhor. Toda a honra, todo o poder, todo o louvor, toda a glória ao nosso Deus. Porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Filho do Homem é o Senhor da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo. Ele é o Senhor. E todos nós proclamamos a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e oferecemos o verdadeiro sacrifício a nosso Senhor no domingo. Nós não podemos faltar à missa dominical. Mas é um dia também propício para dar o perdão, para se perdoar, para visitar um doente. Mas, segundo os fariseus aqui, não podia visitar doente, não podia fazer nada. Era só ficar lá rezando. Mas Jesus agora vem complementar. No dia do Senhor é o dia de se fazer o bem. Não podemos entrar no exagero dos judeus, que até hoje, no sábado, quando eles entram no elevador, o elevador já está programado andar por andar, para que eles não coloquem e apertem, porque apertar aquele botão do elevador significa esforço, significa força. Então eles não fazem isso. Isso é exagero. Jesus agora está colocando tudo no devido lugar. Aquilo que os demônios falaram: tu és o Filho de Deus, agora Jesus está dizendo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor também do sábado. Que a nossa vida esteja inteiramente voltada para Deus. Que no domingo nós devemos e precisamos proclamar o senhorio de Jesus, mas não entremos nos exageros dos fariseus, que nem o bem poderia ser feito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.